Olá, você, pai e mãe que chegaram até esta aula, com certeza estão comprometidos com a educação dos seus filhos. Isso já é um grande caminho andado, porque nós, psicólogos, eu como terapeuta e Dr. Jorge como médico, que estamos aqui nesse caminho tão grande, sabemos o quão importante é os pais que estão dispostos a escrever a história de vida de seus filhos com muito empenho. Meus parabéns! Vocês têm certeza que os seus filhos estão funcionando bem com os pais que têm? Essa é uma pergunta que normalmente os pais comprometidos fazem para si mesmos. Se você soubesse uma direção, que se você tomar aquela direção daquele caminho, você vai conseguir realmente atender a necessidade que os seus filhos têm na educação que vocês pretendem dar, você não usaria essa direção? Se você soubesse que outros pais pegaram aquela mesma direção e conseguiram um excelente resultado para a felicidade dos seus filhos, você não usaria? Se você soubesse uma maneira de equilibrar as necessidades que os seus filhos têm com as suas próprias necessidades, você não usaria? Gente, a vida moderna, ela está exigindo muito de todos nós e nós corremos um risco muito sério de nos perdermos no meio do caminho, não é verdade? Acontece que quando estamos criando filhos, e eu já criei os meus, nós ainda estamos em formação, nós também estamos em formação e temos que formar os nossos filhos. E filhos, principalmente as crianças dos dias de hoje, elas têm muita energia, elas sabem muito bem o que elas precisam, elas lutam pelo que precisam. E nós precisamos de muita energia, muita paciência para conseguirmos dar conta do recado, tanto da nossa formação quanto da formação deles. Equilibrar esta balança entre as necessidades deles e as nossas não é uma tarefa nada fácil. Então, nós vamos disponibilizar aqui para vocês algumas informações que são essenciais. Por quê? Nós temos que, hoje em dia, realmente procurar, né? Porque antigamente as famílias, elas se reuniam mais, os mais jovens conversavam mais com as pessoas mais velhas, se aconselhavam mais. E hoje, isso está cada dia mais difícil, porque existem, como eu disse lá no início da nossa aula de hoje, existem tantos caminhos que a gente fica confuso, não sabe mais qual caminho seguir. Então, eu vou passar para vocês 3 erros básicos que a gente não pode cometer, né, na hora de educar os filhos. Nós sabemos, porque já aconteceu conosco, como filhos, na posição de filhos, que os exemplos, as atitudes, elas falam muito mais que as palavras. Quantas vezes nós nos pegamos dizendo assim: eu não queria ter essa reação, eu não queria ter essa atitude, nossa, eu estou parecendo com a minha mãe e o meu pai fazendo uma coisa que eu sempre abominei. Porque nós tendemos, se não tivermos nada para colocar no lugar, a reproduzir os exemplos nos quais nós ficamos expostos. E se nós não brecarmos esse trem, nós vamos estar reproduzindo tudo de novo. Bem, como eu prometi, vamos lá, porque a gente tem que achar caminhos. Nós não vamos seguir
no nosso caminho com todos os passos ao mesmo tempo. Nós temos que ir aprendendo um passo de cada vez. Vamos lá para os nossos 3 erros básicos que nós não podemos cometer e que se tornam solução para muitas coisas. Primeiro erro básico: a aceitação versus rejeição. Parece muito simples, muito de bom senso, mas pode acontecer realmente que lá pelas tantas comecem a surgir alguns problemas com os nossos filhos, sejam eles pequenos, sejam eles maiorzinhos, sejam eles jovens adolescentes, sejam eles adolescentes, que a gente não consegue aceitar. Nós temos reações, nós temos sentimentos, nós temos emoções. Uma coisa que ajuda imensamente é você lembrar que para qualquer circunstância, e eu vou explicar, aceitação não é permissividade, certo? Aceitação é você entender que aquilo que está se apresentando é um sinal de que algo tem ali por trás. Então, quando os seus filhos, seja porque não conseguem ir bem na escola, seja porque não conseguem ir bem na sociabilidade, se por acaso eles se envolverem com alguma companhia errada ou se envolverem com vícios errados, é muito importante você, não é dar permissão para isso, mas sim compreender que atrás daquilo existe sempre uma razão, existe sempre algo que não está bem. E diferente de alguns pais, os pais de modo geral nos dias de hoje procuram sim ajuda se eles não dão conta para explicar aquilo. Mas é completamente diferente procurar ajuda e assumir parte da responsabilidade. Não é simplesmente levar lá no psicólogo, na psicóloga e dizer, bom, faça a parte que eu não consegui fazer, deixa para a escola. Não, não. Os filhos precisam do nosso tempo, da nossa atenção, de que a gente os priorize muitas vezes e se envolva em cada dificuldade que eles vão apresentando no meio do caminho. E se você tiver que abrir mão de alguma coisa sua em prol da necessidade daquele filho, daquela filha, se eles estiverem em desenvolvimento, você precisa estar pronto e pronta para isso. Então começa com abrir mão do nosso tempo. Quantas vezes a gente abre mão de fazer uma atividade física, de frequentar uma aula que a gente está precisando, de fazer um curso, ou até de aceitar uma promoção, porque temos essa responsabilidade, esse comprometimento. Então, isso é essencial, porque vai fazer parte de um esquema que a gente precisa ter na nossa estrutura psicológica. Gregory Bateson, isso numa outra aula eu passo para vocês, descreveu o que é essa tal estrutura que tanto a gente fala, né? É como a gente vai operar no mundo. Então, isso faz parte do amparo emocional. Sim, gravem bem isto. Este é o erro que a gente não pode cometer, que é o desamparo emocional. Lá no meu consultório, a gente pega muitas pessoas com diferentes patologias e problemas, justamente porque os pais falharam no amparo emocional. Amparo emocional é você reconhecer que existe um mundo interno, um mundo emocional, um mundo das emoções. Eu já peguei pais e mães dizendo assim, depressão, mas como assim depressão? Eu nunca tive isso, como se o filho fosse simplesmente uma extensão do pai e da mãe. E não alguém que é único e incomparável, vai ter a sua história, as suas necessidades, né? Então, a aceitação versus rejeição com
amparo emocional. Você sabe nomear as emoções? Quando você está com medo, quando você está com raiva, quando está frustrado, quando está ansioso. Você sabe controlar isso? Isso também é assunto para outras aulas, a famosa inteligência emocional. Porque você vai estar passando os seus exemplos. Se você não sabe se controlar, obviamente, quando os seus filhos tiverem algum probleminha, eles não vão se controlar e imitar você. Outro erro básico que você não pode cometer de maneira nenhuma é você emaranhar-se, é misturar-se com os seus filhos. Não, eles são como eles são. Não é porque você escolheu um determinado caminho, você é estudioso, você fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, que necessariamente aquele filho ou aquela filha vai querer seguir o mesmo caminho que você. Vai que ele seja um filho ou uma filha que só se sente bem no mundo das artes. Claro que você vai dar orientação econômica e tudo o que a vida econômica pode nos oferecer. Mas quantos filhos e quantas filhas abraçam uma profissão simplesmente porque os pais praticamente obrigaram eles a fazer aquilo que eles odeiam fazer no todo dia da vida, porque trabalhar, gente, é o que mais ocupa o nosso tempo. Então, emaranhamento versus individuação. Individuação é aquele ser que é capaz de operar no mundo por si mesmo, por si mesma lá na vida adulta. Se você super protege, se você se emaranha, se você faz tudo por eles, você não vai ter filhos independentes emocionalmente. Terceiro erro que a gente não pode cometer: a necessidade da expressão. Todas as pessoas têm necessidade de expressar-se. Expressar-se naquilo que você está pensando, naquilo que você está sentindo. Mesmo que você tenha que dizer um não, e isso faz parte do educar, por limite, dizer não, é necessário que você tenha calma, paciência e dedicação para ouvir os argumentos que venham, as emoções que venham do lado de lá. Porque, caso contrário, você sabe, emoção é energia. Se a energia não sai de uma forma, ela sai de outra. Sai na forma de desvio de comportamento, sai na forma de doenças. Então, entenderam? Esses 3 erros básicos: aceitação versus rejeição, ou seja, respeito, dar espaço para aquele ser quem ele é, que é contra o emaranhamento e sim com a individuação, né? Ele ser um indivíduo separado de você, e capacidade de se expressar. Bem, tem muito mais que a gente possa falar, mas hoje eu escolhi essas estruturas básicas que a gente tem que ter para ter um bom desenvolvimento psicológico. Mas não conseguiremos pôr em prática se nós estivermos cansados, estressados, ansiosos. Por isso, nós do Leve a Mente temos trabalhado incessantemente nos nossos cursos online, nos nossos cursos presenciais, e em especial para os pais, que é uma grande preocupação nossa, porque saúde sem educação não serve de nada, a gente precisa ter a base da educação. Fizemos um curso chamado Pais Bem, Filhos Zen. Você precisa investir em você, precisa investir no acalmar-se, porque a vida está muito agitada, muito louca.
precisa saber como equilibrar a sua energia para ter fôlego, para ter energia, para poder depois distribuir isso com os seus filhos. Precisa ter equilíbrio e ter calma. E também convidamos vocês a nos acompanhar nos nossos canais, e os pais que estão interessados nisso, é muito importante que eles invistam. De repente alguém pode dizer, mas eu não tenho tempo para isso. Se você parar e pensar, você daqui 15, daqui 20 anos, né? E lembrar que você poderia ter tido a oportunidade de investir, de separar um tempo, de abrir mão de alguma coisa para você criar uma estrutura e uma base para você educar seus filhos, porque lá na frente pode ser tarde, filhos crescem, né? Eles crescem, e se você não estabeleceu uma relação profunda e íntima, eles simplesmente vão se desconectar rapidamente da sua estrutura, do seu lar, de você. É isso que garante, inclusive, que eles sintam que você é aquele lar onde pode o mundo cair, que eles sempre têm para onde voltar. Eu tenho certeza que você quer fazer parte deste grupo de pais. Então, deixamos aí o nosso convite para vocês. Continue nos acompanhando e adquirindo aquilo que a gente tem preparado com tanto carinho para ajudar na solução e nos benefícios que toda essa prática de todos esses anos, eu há 37 anos, como psicóloga, Dr. Jorge, né, queremos fazer parte dessa biografia da família de vocês. Um grande abraço.